Maravilha, maravilha. Maravilha. Bendito seja tu, eterno Adonai, que nos cobriu com sabedoria, dando-nos a graça de sermos luz para essa nação. Enaltecemos e louvamos o teu nome. Sim, e nesse momento oportuno, no segundo dia desta aula maravilhosa sobre saúde mental, com o nosso tema Yetzer-Hará, e também conhecendo nossos 5 níveis da alma. Ok? Fala contigo mais uma vez, direto da cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo, Brasil. Morei Wilson, da escola Aleph Tave. E com muita alegria, com muita humildade, com muito temor, quero compartilhar com você hoje dessa aula maravilhosa. Você que está em casa assistindo, nosso muito obrigado. Se for à noite, boa noite, à tarde, boa tarde, pela manhã, um bom dia, e que assim o Eterno ilumine a sua mente, a minha mente, sejamos todos luz para essa nação, ok? Baruch Hashem! Baruch Hashem! Baruch Hashem! Bendito seja Deus, ok? O pessoal já está animado aqui, vamos iniciar essa aula com muita alegria, com muito temor. Hoje é interessante que vamos aprender um pouco sobre as vestes de Adão. Você vai ouvir algo que você nunca ouviu, por isso que eu sempre recomendo papel, caneta, anotações. Talvez não vai dar tempo você anotar agora, que você vai ter que atentar para com a aula. Depois você faz uma foto e escreve a matéria da luz em casa. É o mais certo. Já desde já, com todo carinho, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Tá? Vamos fazer um mergulho maravilhoso hoje. Você que tem a Torá, por gentileza, abre aí também em Bereshit, por favor. Bereshit, livro de Bereshit, seu capítulo 1. Vamos estar mergulhando agora de maneira especial, de maneira tremenda. Você vai se surpreender com o que Deus nos ensinará no dia de hoje. Ok? Você vai ficar maravilhado de verdade. Vamos lá, meu irmão. Hoje vocês precisam ficar esperto quando pedir para fazer a leitura, abrir a Bíblia, tá? Entendeu? Na hora da leitura, leia uma leitura dinâmica. Leitura dinâmica, que se você ler, se respeitar ponto e vírgula, nós não entendemos. Então, para uma melhor compreensão, leia uma leitura dinâmica. Você que está em casa também, que quer acompanhar esse estudo conosco, ok? Corre lá, pega a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 2, então vamos ler o versículo de número, na lousa, 2:25. Olha que coisa, que bênção, né? Bereshit, capítulo 2, verso 25. E também vamos estar aprendendo sobre os 5 níveis da alma. Isso é muito importante. Você que já encontrou aí, 2:25. Todos encontraram? Sim. É 2:25, gente? Estavam os homens, são mulheres. Tá certo aí? Tá certo a leitura? Então marquei certinho. Então. Tá marcando a nossa. Não, isso. Vamos lá, queridos? Não é porque nós estamos estudando, a gente pode também, né, errar, né? O versículo, acho que isso é maravilhoso. Está gritando muito aqui no meu. Vamos lá? Então, no seu capítulo de número 2, no verso 25, está escrito o quê? Vamos lá, todo mundo junto? E estavam ambos nus, o homem e a sua esposa, e não se envergonhavam. Correto? Então essa é a conotação. Estavam nus e não se envergonhavam. Espera um pouco. Se eles estavam nus e não tinham vergonha, algo cobria eles. Sim ou não? Sim. Que algo era esse? Justamente as vestes de santidade. Luz, que vamos aprender hoje. De uma maneira muito linda. Ok? Porém, no outro versículo, que é Bereshit 3.7,
Está escrito aí. Então, Depois do pecado, o que aconteceu com eles? Leiam. então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, depois do pecado, lhe foram abertos os olhos e viram que estava o quê? Então eles perderam as vestes. E agora eles cozeram ou teceram ou fizeram vestes para tampar sua nudez, suas vergonhas, suas partes íntimas. No original, suas partes íntimas. Então vamos mergulhar nesse manto muito sério. Selma, vai ser você mesma, tá? Pode até se preparando aí, por favor. Então, esta era as vestes de Adão. Esta era as vestes de Adão. A palavra arrumim, arru, luz, brilho, e maime, água. Então era uma camada fina de água, igual a sua unha não é transparente? Essa camada da unha em todo o corpo, iluminado, entendeu? Era assim. Mas depois que eles pecaram, o que aconteceu com eles? Perdeu. Apaga isso. Pode apagar agora? Quando eles erraram, ó, ganharam couro. Tá vendo aqui? Sim. Ganharam couro. Pode acender a luz, por favor. Perfeito. Foi só para vocês entenderem. Segura o tempo. Então vamos lá. Guarde na memória essa cena. Guarde na sua memória que eles eram iluminados. Eu mexi na câmera nessa eu me filmar um pouco com você é um aqui. Então vamos lá. O que é Yetzer-Hará? Na teologia sistemática, eles atribuem que todo mal é proveniente de Ra-Satã, que é o diabo, que é o inimigo, que nós, judeus, não pronunciamos o nome, entendeu? Então, e o que é Yetzer-Hará? Yetzer-Hará, em hebraico, por exemplo, significa inclinação para o mal. É um conceito central no judaísmo que se refere à tendência inerente no ser humano de buscar prazer, gratificação pessoal, o que pode levar a ações contrárias da vontade de Deus. Ou seja, eu prefiro viver a minha vida pessoal e não quero um compromisso com Deus. Eu não quero um compromisso com Deus. Exemplo, a primogenitura era para Jacó, correto? Não, era para Esaú, correto? Porém, Esaú desprezou. Então veio para Jacó, correto? Por que Esaú desprezou? Porque ele não queria comprometimento com o espiritual, com a responsabilidade. Então é uma inclinação para o mal, correto, gente? Yetzer-Hará não é um demônio, olha bem. Não é um demônio, ou uma força, mas sim uma força interna presente em cada indivíduo e a inclinação natural para o desejo do impulso que pode levar a comportamento prejudicial pecaminoso. Por isso que em muitos casos, muitos deles ficam se perguntando: nossa, eu não me lembro porque eu fiz aquela maldade, não me lembro, é balela, ele fez o que ele quis fazer, é consciência. Nós temos o segundo nível da alma, chamado Rua, que é consciência. E esse nível da alma, chamado Rua, os animais não têm. Nós temos o nível Rua, ok? Bem, embora o Yetzer-Hará possa levar às ações negativas, ele não é inerentemente mal. A Torá, por exemplo, usa o termo para descrever a tendência humana de pecar, mas também reconhece que essa inclinação pode ser canalizada
para ações positivas, quando controlada, direcionada corretamente. Bem, o desejo, aqui é um exemplo, o desejo de comer demais, comer, isso, ó, o desejo de se reproduzir, o desejo de posse, são exemplos de Etserá. Ou seja, o homem tem uma gula terrível, Etserá é um exemplo, tá? Então vamos lá então, querido. No entanto, quando esse desejo são levados ao extremo e pode levar a um comportamento como a gula. Então a pessoa que é guloso, ele pratica o Etserá, porque ele come demais. Isso estou apontando um exemplo, ok? Para provar que toda inclinação para o mal não é atribuído a Satã, ao inimigo. Entendeu? Amém. E qual é a importância do controle? Vamos lá? No judaísmo enfatiza a importância do controle de Etserá, direcionando-se para as ações positivas e evitando que ele que leve à transgressão. A Torá nos ensina, no ensinamento rabínico, é a prática religiosa que são vistos como ferramentas para ajudar os indivíduos a controlar os seus impulsos e viver uma vida mais virtuosa. Então entenda bem, qual é o objetivo da Torá? A palavra Torá é instrução, fala instrução. Então quer dizer, o próprio Criador, ele instituiu uma instrução para que nós tenhamos uma vida iluminada, depois vocês vão entender essa parte, iluminada, com saúde, rica e abençoada. A Torá é justamente para isso, controlarmos a nossa Etserá. Amém? Amém. E aqui ele fala o seguinte, é um conceito complexo que representa a luta interna entre o bem e o mal, e a inclinação humana para o desejo do impulso que pode levar às ações que prejudicam. O judaísmo ensina que a chave para uma vida virtuosa está em aprender e controlar, direcionar o Etserá para as ações positivas através dos mandamentos. O único meio que eu tenho de controlar as minhas inclinações para o mal é quando eu aprendo os mandamentos e busco obedecer. Então você chega a ver pessoas que ela tem a Bíblia na sua casa, mas ela tem como um objeto, um amuleto da sorte. Ela abre no Salmo 91, fica até páginas amarelas, sim ou não? Mas se você pedir para ela recitar, ela não recita. Outro usa até caixinha de promessa no bolso, mas todos os versículos é só de bênção. Não tem um versículo que fala assim, põe a boca no pó, né? Se arrepende, talvez já haja esperança, né? Não tem, só tem, eu sou contigo. Quem entendeu? Amém. Então vamos lá, o meio que eu tenho de controlar a Etserá é justamente quando eu conheço os mandamentos. Todos entenderam? Amém. Tudo bem até aqui? Eu procurei ser prático do Etserá para nós estarmos aqui. Aí eu vou voltar para falar aqui sentado sobre o 5 livros da alma. Pastor, há uns 30 anos, eu pegava a Bíblia e deixava no 91, achava que ela deixava ali tudo bem. Até mofou, até rasgou, pastor. É isso mesmo. E eu achava Vamos lá então? É o temor. Porque É o temor. Eu respeito a Torá. Torá. Então eu respeito aqui o temor, não medo. Medo, temor, sim. O temor, Exatamente. a palavra de Deus. Sim. Só que quando a senhora que está aqui, tomando conosco aqui, aprendendo, entender e aprender a conduzir a tua vida dentro dos mandamentos, você automaticamente estará igual a Adão com as primeiras vezes. E essa luz que estava sobre Adão, essa luz, presta atenção, é o nível mais alto do 5 livros da alma. Hoje, nós não chega se insistir, tem os meios, mas, se nós chegarmos ao terceiro nível, que é o Neshama, já somos mais do que vencedor.
É grande a dimensão de quem aprende. Então entenda. Entenda bem. Vamos falar do meio de encerrar, inclinação, correto? E o meio de vencer é os mandamentos, sim? Agora, vem comigo aqui na luz, por favor. Aqui na luz. Consegue ver daí vocês? Estão tranquilo? Dá para ver daí? Então, nós já vimos aqui que a palavra de encerrar, ela significa inclinação para o mal, correto? Que não tem nada a ver com o que aprendemos aí fora. Agora aqui, ó, nós temos antes de pecar. Presta atenção. Lembrando a você que estava assistindo na sua casa, que as aulas da escola Aleph Tav, ela é totalmente baseada nos escritos orientais. Ou seja, você aprende a Bíblia no original do hebraico. É por isso que é diferente a dimensão de estudo. Ok? Então entenda. Ó, estavam nu e não sentiram vergonha. Já vimos que as suas vestes eram vestes de, fala, de luz. Ótimo. Então, a palavra luz, no hebraico, aqui está a letra Aleph, a letra Vav e o Resh, que forma a palavra luz. Tá? Então, Arrumim. Lembre-se de que esse Vav aqui, que você aprendeu na aula passada, que é o Vav da conexão. Lembra que eu falei? O sexto homem foi feito no sexto dia. Então, o Vav é a conexão. Está aqui, ó. Conectou minhas duas mãos, tá vendo? Tirei, não estou mais conectado. O Vav é isso. Então, quando eles estavam sobre Arrumim, que é uma pele, luz, maile, água, uma camada fina sobre ele, iluminada. Quem entendeu? Amém. Esse era as vestes dele. Aprendeu aqui? Agora, qual é o sentido literal? A luz era a sua vestimenta, a santidade dele. Coisa linda, né? Era a vestimenta dele, a luz, está aqui. No sentido moral, não havia pecado. Então, se ele não havia pecado, ele estava em plena comunhão, santidade. A prova é tanto que quando o Eterno vinha até o jardim e falava Adão, ele falava Rinene. Por que Rinene? Eis-me aqui. E eles interagiam. Lembre-se, todo o projeto de criação para essa dimensão, para esse universo, Adão era o canal da bênção. Quem entendeu? Amém. Por causa justamente do Vav. Quem batizou todos os bichinhos? Quem deu o nome aos bichinhos? Adão. Então esse era o trabalho dele. E quem cuidou daquela terra? Cuida, né? Guarda. Adão. Então ele era o canal para a bênção desse universo, desse plano, correto? Agora eles pecaram. Aprendemos aqui que era uma camada de luz. Depois do pecado, se viram nus e sentiram vergonha, correto? Está em Bereshit, que é Gênesis 3:7. Agora, a palavra pele e couro. Isso aqui que ele ganhou. Isso que você tem aí. Depois do pecado, ganhamos esse couro aqui, ó. Ou seja, essa luz latente que vocês viram aqui, representando a roupa de Adão, ela está dentro de você. Sabia dessa? Está dentro da gente. Só que nós não conseguimos ativar. E o único meio de você ativar essa luz é conhecendo os mandamentos e praticando. Quem entendeu? Amém. E agora aqui, depois do pecado ganharam o quê? Erumim. Pele, couro, né? Não tem a letra, fala, vale. Então eles perderam o quê? Uma letra. A letra da conexão. Pegou a visão aí? Vamos lá. Olha bem, no sentido literal do próprio texto, eles descobriram o quê? Partes íntimas. Lógico. No sentido literal. Essas partes íntimas. Quando nós nos convertemos, mudamos nossas roupas ou não? Sim. Não é para esconder as partes íntimas? Sim. Reparou isso? Mulheres andam devassas com um toquinho de roupinha. Quando vem a convenção, ela quer andar posta. Sim ou não? Sim. Então vamos lá então. No sentido moral, perceberam o erro
e suas consequências. Olha bem, afastamento da santidade. Então, afastamento da santidade, afastou da luz. É por isso que nós encontramos pessoas cujas suas ações, elas são mais trevas do que luz, má do que boa, bonita, ou melhor, feia do que bonita. Porque essas pessoas, elas se encontram sob a inclinação do mal, e elas só vão conseguir, olha bem, só vão conseguir melhorar suas ações diante de Deus, da sociedade, da esposa, de um filho, quando elas aprender, tomar sobre si justamente o caminho da santidade, que não é ouvir a palavra, é conhecê-la com atenção e praticar. Quem entendeu? Por que não é ouvir? Porque um papagaio ouve e ele prega melhor do que muito pregador. Eu estou errado. Mas a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus. Mas depende de quem é como ouve. Tem gente que escuta, mas não ouve. Tem gente que está no ambiente de aula, ele escuta 1 hora, ele põe o pé lá fora e não lembra de nada. Ele não lembra de nada. Se ele não lembrou aqui dentro, ele vai lembrar na casa dele? Ele vai lembrar amanhã? Não. Ele é um saco furado. Está ferrado. Então é assim, se nós queremos uma cura interior, ser iluminado, sermos luz para essa nação, não tem outro jeito. Passo a passo. Eu quero aprender a ser luz. Eu quero ter de volta a minha iluminação que eu perdi outrora. Então, parte por parte. Correto? Então, vamos aqui, ó. No sentido moral, sobre, após o pecado, causou o afastamento da santidade. Com o afastamento da santidade, fala comigo, vem as consequências. Eu não ouvi. Vem as consequências. E quais foram as consequências após o afastamento da luz? O homicídio. O homicídio. E hoje? Homicídio é moda. Hoje está tão banal que ouvimos esse tipo de atitude contra idoso, idosa, criança, menino, família, em peso, e nosso coração não chora, não quebranta. Que isso? O que está acontecendo? O nível da perversão, a inclinação para o mal está tão alto que nós não sentimos mais a dor do próximo. Quem entendeu? Amém. Então, no dia que nós alcançarmos esse nível, né, chamar, você vai aprender daqui a pouquinho, que eu vou trocar a louça, você vai ter sensibilidade. Agora, com todo respeito e carinho, Deus chega para Noé e fala assim: faz uma arca. Achei você justo nessa geração perversa, por exemplo, né? Faz uma arca para você e sua família, correto? Não foi assim? Noé ouviu e executou, sim? Noé levou 120 anos para fazer aquele barquinho. 120 anos. O que quer dizer isso? O tempo que Deus deu, olha bem, para aquele povo se arrepender. Significa isso. Mas quando Deus deu a medida, qual foi a medida? 300 de altura, 50 de largura, se não você memória, e 30 de comprimento. Não, 300 de comprimento, aí 30 de altura e 50 de largura. É isso mesmo. Quando você pega essas 13 medidas, presta atenção, essas 13 medidas, que dá 300, 50 e 30, vai dar 380. Vai dar quanto? 380 forma uma palavra. A palavra Lashon. E Lashon no hebraico é língua, idioma. Então Deus falou assim: olha, filho, se tu entender a minha língua,
o meu idioma, será salvo tu e a tua casa. Quem entendeu? Amém. Amém. Primeiro ponto. Quando eu pego a palavra Noah, que é Het e Nun, Noah, que eu ponho ao contrário, olha bem, a palavra Noah quer dizer descanso e consolo. Só porque ele obedeceu a palavra de Deus, o comando divino, ele se tornou um consolo para a humanidade. Quem entendeu? Amém. Você viu a diferença do que obedece e do que não obedece? Mas se eu pegar a letra do nome dele e colocar o contrário, vai ficar a palavra Ren. E a palavra Ren é justamente graça. É o quê? Graça. Ou seja, quanto mais vocês agora aprender a palavra, olha bem, aplicar na vida de vocês, em meio a uma geração perversa, o que é que vocês vão ser perante Deus? Graça. Graciosos. Para o Rachid? Viu como é que funciona? É natural, foi 120 anos ele ensinando, mas o povo não quis. Já que o povo não quis, então ele foi sozinho com a família. E ele construiu a história dele para cá, até nós. Esse é o objetivo dos mandamentos. Iluminar, trazer de volta nós para perto de Deus através dos mandamentos. Se ele não obedece, não tinha essa geração. Quem entendeu? Amém. Repetindo, a palavra Noé, a letra ao contrário, forma a palavra graça. Por isso que quando você obedece a palavra, você se torna um consolo, graça para quem te ouve. Para o Rachid? E para finalizar aqui, vou finalizar aqui, para a gente partir para falar sobre a alma. Ó, a palavra Erumim, camada de pele, que é a que ele ganhou, certo? Só que ela está sem o vaso, você viu? Então ele perdeu o quê? Fala a conexão. Quando pecamos, perdemos a Conexão. Pronto. Ah, mas eu ouvi. Você ouviu no nome de conexão. Presta atenção. Eu pego 2 fios. Se eu encostar, dá choque? Dá. E se eu não encostar, não dá choque. Conexão tem que estar o quê? Conectado. Eu estou errado. Agora, Armin, camada de luz, como vocês acabaram de ver aqui. Quando eles perderam o VAV, perdeu a conexão. Então, como que as pessoas querem hoje levar uma vida na Etzerará? O mês inteiro faz o que quer da vida? Sim ou não? Pensamento, palavra, atitude, prostituição, pensamento, tudo. Agora é Santa Ceia. Eu vou lá. Me perdoa, tomo ceia, estou santificado. É assim? Não, é assim, irmã? Não, acho que é. É assim? Vamos lá. Apronta o ano todo. Pegou o carnaval, dá um pulinho, vai lá, leva a cinza na testa. Estou purificado. É assim? 7 pulinhos não. Não. Aprontei, eu vou na praia, dou 7 pulinhos nas ondas. Estou salvo. É assim? Não é assim. E lembre-se, você está em uma aula aprendendo a tua cura interior, que ela só vai ser solucionada quando você aprender a aplicar essa palavra na tua vida. E é passo a passo. Baruch Hashem? Agora, a conexão de Adão para com Deus era o vaso, correto? Correto. E para nós, para com Deus, fala, é os mandamentos. Fala, os mandamentos. Fala, os mandamentos. Agora, olha que interessante. Para voltar à conexão, somente voltando a praticar os mandamentos. Mas quando eu coloco aqui a palavra mandamento no seu original, que tem a letra mem, que significa água, renovo, renascimento. No momento que eu comecei a ouvir, e praticar, estou renascendo. Quem entendeu? Amém. Isso é automático. A segunda letra, Zaid,
que os que ouvem não é justificado. Não é justo. Mas os que põem em prática, os que obedecem, são justificados por Deus. Quem entendeu? Amém. Está em Romano. Quando eu pego a letra Vav da conexão, só porque eu tive o renascimento, ele agora me torna justo, e agora eu estou o quê? Conectado com Deus. Quem entendeu? Amém. Mas quando eu pego a última letra, que é o Tav, que significa marca, selo, verdade, redenção e salvação, libertação. Essa letra aqui, ó, Tav, significa marco, início. Se eu passei a ouvir e obedeci, apliquei na minha vida, eu estou tendo o início de uma nova vida. Quem entendeu? Amém. Só isso. Mas está vendo o fim, a resposta? Sim. O começo de uma vida significa um selo. Significa uma marca. A finalização seria a finalização do pecado para uma nova. Uma nova vida, exatamente. E outro detalhe importante, se você ler o livro de Ezequiel 8 e 9, você vai ver que Deus abre um leque e fala para Ezequiel coloca o olho no buraco do muro, olha bem, e ele vê todas as abominações de hoje. Ezequiel 8. 8 e 9. Você tem que ler. Estou dando aqui um código, tá? Aí no 9, ele vai ver adoração, paganismo, idolatria, vê tudo. Vê a corrupção dos sacerdotes, vê tudo. Aí ele fala assim para Ezequiel no 9, que ele ordenou 6 anjos descer para destruir aquele povo. Mas um anjo, chamado o Homem do Tinteiro, ele desce com carimbo e carimba na testa das pessoas que estão conectadas com Deus, que não se corromperam, que recebem essa letra aqui. Quem entendeu? Exato. A ordem é passar no meio da cidade, matar todos, mas quem tem a marca é poupado. O que entendemos com isso? O que entendemos com isso aí? Entendemos uma visão do futuro. Precisamos ter a marca da salvação, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porque todo dia esses anjos executor estão trabalhando. E é por isso que existem inúmeras mortes. Porque todo dia o anjo executor está trabalhando. Então procure ter a marca. Baruch Hashem? Eu adquiro essa marca na medida do possível que eu passo a praticar a palavra. Você vai aprender aos poucos. São 613 mandamentos. Você olha para mim, 613 mandamentos, dividido por negativo e positivo. Os positivos são 248, número de ossos que eu tenho. Os negativos são 365. Eu tenho que entender um mandamento que eu não posso cometer, um por dia. Quem entendeu? Estou perdido. Hã? Estou perdido. Não entendeu? Entendeu? Então, positivo e negativo. Os 365, eles são os nervos e tendões que nós temos no corpo. Então você carrega em você a marca. Se você não conseguiu ainda, foi ativar o poder latente que está dentro de você. Chama-se o poder latente da alma. Quem entendeu? Amém. Esse é o plano. Só conseguiremos ativar esse poder latente das nossas almas para sermos curados emocionalmente, psicologicamente, justamente quando passar a praticar a palavra. Não se trata de credo religioso, quem entendeu? Ok? Tudo bem aqui, queridos? Tudo bem.
Leva a mesa, eu tenho que trocar a luz. Bem, Já tocou a página? já toquei a página. Você fica um Não está pouco aparecendo. É, Já aqui hoje, né? Não, tem que pegar a estrada, tem que pegar a estrada. apesar que nós começamos quase 8h30, né? O pessoal me ligou falou que chegar mais tarde. Entendeu? Mas vamos lá. Agora, eu vou sentar aqui um pouquinho para explicar para você um pouco sobre o ciclo nível da alma e em seguida eu vou estar trazendo ali na luz. O horário está ótimo. Bendito seja. O horário está ótimo. Minha irmã Elizabeth, está bem? Sim. Legal? Então vamos lá então. O primeiro nível da alma é o Nefesh. Fala Nefesh. Isso. Esse nível é o mais baixo. É o mais baixo. É o nível do. Eu até brinco assim, é o nível do carnudo. A natureza da carne que deseja tudo que o mundo dá. Briga com o espírito. Pecaminosa. Pecaminosa, já esse verbo aí. É o mais baixo da consciência. E a consciência do corpo físico, do mundo físico, o mundo acial. O mundo da ação, ou seja, tudo que nossos olhos vê, nós deseja, né? Sem disciplina, não, digo para quem não tem disciplina. Sim? Se um artista hoje colocar o pé na mídia com um tênis rosa, amanhã está cheio de homem com tênis rosa. Não Como vale. assim ainda? Entendeu? Entendeu agora? Falando nesse sentido. Então vamos lá então. No entanto, essa consciência do corpo físico não é consciência de um sentido passivo. É apenas uma observação dos fatos. Pelo contrário, a Nefesh é de fato a força vital do corpo. E precisamos, precisamente porque é a força vital do corpo que a Nefesh tem da consciência do corpo. Ou seja, uma pessoa que está nesse nível, ela não consegue dizer não para o erro. Entendeu agora? Ela consegue usar palavras e dizer que é normal, tudo pode, tranquilo. Ela não consegue ver que não é normal. Desobedecer o pai é normal? Não. Desobedecer a mãe é normal? Não. Furtar é normal? Não. Mentir é normal? Não. Eu disse, o comportamento é normal hoje. É ou não é? Verdade. Mas não é que é normal. É porque a sociedade está nesse nível. Nefesh. É por isso que, quando você se depara com pessoas com um nível de elevação maior, santidade, é ou não é de admirar? Admiramos ou não? É. Nossa, aquela família é diferente. A prudência daquela criança, a postura daquele menino, em um restaurante, complementando os pais. Que entendeu isso aí? Amém. Vocês concordam comigo? Não? Isso. Ensina Ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Isso. E ainda quando for velho, não se desvia. Exato. Ó, aí. Ensina o caminho que deve andar. E qual o caminho? O caminho dos mandamentos. Só isso. Vamos lá então? Que boa noite, querida. Vamos lá então? Sejam bem-vindos, bendito seja. Vamos O lá. senhor falou normal. Eu costumava sempre fazer uma diferenciação entre o normal e o comum. É comum, mas não é normal. Exato. Como normal. Isso. Tipo piolho. Piolho não é normal, é comum. Isso. Mas não é normal. Uma boa colocação. Uma boa colocação. Então, o primeiro nível da alma, Nefesh, é o nível da natureza terrena, é aquele nível que a nossa carne deseja o que é errado. Trouxe uma palavra bem simples, ok? Agora, vem o segundo nível, que é o Rua. A palavra Rua é sopro, espírito, sopro. Segundo a ciência, quando a mulher é concebida na gravidez, uma luz nasce dentro dela. Uma luz brilha, sabia? E os nossos sábios dizem que, olha que interessante, gente,
Quando uma mulher vai engravidar, os anjos perguntam ao Criador, para onde essa alma vai? Então essa alma ela passa de todos os mundos, é de elevação, e através da mulher, da água, do seu colo do útero, essa alma chega nesse mundo físico. Não tem outro jeito. Então a alma, presta atenção, ela não é desse mundo, quem entendeu? Mas o fato de nós não levar ela para o mundo que ela pertence, que seria o mundo das elevações, ela se torna uma natureza pecaminosa, que é o nível de Nefesh. Já no Ruah, presta atenção, esse nível da consciência, vocês já decidem o que é certo e o que é errado. Esse nível de alma, o animal não tem. Quem entendeu aí? Esse nível, o animal não tem. Segundo os sábios, é soprado no feto, quando a pessoa, o bebê está no ventre da mãe. Então vamos lá então. É o próximo nível da alma. É o plano de consciência ao nível de Nefesh, é maior. O mundo, ou seja, é o nível de revelação divina, correspondente ao Ruah. É o mundo Yetzirah. A manifestação primária do Ruah está nas emoções. Ó, eu já começo agora a ter emoção. Já começa a ter o discernimento. No primeiro nível. No segundo nível já tem o discernimento. Quando eu estou na carne, o que é perverso se torna normal, né? Para a sociedade. Mas quando atinge o segundo nível, já tenho consciência. Quem está entendendo aí? Amém. Qualquer coisa pergunta, por favor. Tá? As emoções, aqui no segundo nível, eu já ensino o amor. O amor e o temor a Deus. No segundo nível. Por exemplo, outro dia o rapaz veio passar a temporada aqui na cidade, mora no sítio, e eu dei uma carona para ele e o seu filho para pegar a locação. Ele queria pagar, eu falei, não paga nada. Fique em paz, filho. Bem assim. Aí eu falei para ele o seguinte assim, Deus lhe abençoe, rapaz. Eu vou orar por vocês. Tipo assim, o filho perguntou assim, ô pai, o que é orar? Entendeu o que chega agora? Uma criança perguntando para o pai o que é orar. Você não sabe o que é orar? Ele sabe o que é Deus? Não. Pronto, gente. Agora eu lhe pergunto, uma criança dessa crescendo, tão distante da coisa divina, e que nós vamos ter no futuro? Que a gente está vendo. Entendeu o ponto de vista? A nossa sociedade está nesse declive todo. A culpa, primeiramente, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então você pode alcançar uma alma elevada e pegar esse nível e promover no seio da sua casa. Você pode, um café da tarde, e comentar esse assunto. Você pode fazer isso. Quem entendeu? Então, aqui fala o seguinte: o amor, reverência a Deus são despertados pela contemplação da energia divina. Olha bem, tá? Isso aí é no segundo nível da alma, que forma e mantém o mundo Yetzirah. Yetzirah, não é Yetzirah. Pela observação da tremenda autoanulação dos seres angelicais que o habitam, embora o intelecto possa ser usado intensivamente nesse nível da alma. No entanto, o foco principal do intelecto aqui é a contemplação para despertar as emoções. Os sábios talmúdicos, portanto, refere-se a ela como labutação do coração, ou seja, através do qual se chega a Deus com todo o coração. Por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo. O próprio Yeshua, ele falou o quê? Perguntaram para ele qual o maior mandamento. Ele pegou e recitou: chamar Israel. Chamar Israel, Adonai, o rei Adonai Ra. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Adonai é um. Adorar o teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua alma. Pronto. É um mandamento. Mas como que eu vou adorar?
ou mulheres. Vou falar uma coisa bem simples. A senhora, irmãos, amanhã consegue um Dom Juan, um Isaac na sua vida. Mas o cara lhe ama só pela metade. É fácil para a senhora? Não, A senhora aceitaria isso aí? não. Você viu só? Nós, como ser humano, temos capacidade de desistir de um relacionamento, porque o amor do nosso companheiro ou companheira não é a altura que você deseja. Quem entendeu isso aí? Amém. E a mesma coisa é Deus. Deus mandou que eu amasse Ele de todo o meu coração. Minha amiga, a prova de amor é seguido de um comportamento, sim ou não? Sim. Ou não? Sim. Que ama respeito, teme. E por que essa onda de atrocidade hoje na nossa era? Porque não é o amor, é o sentimento. Sentimento não é amor, atração não é amor, paixão não é amor. No começo é negativo, depois é sua onça, seu dragão. Não é assim, queridos? Mas vamos ao que interessa. Agora, esse é o nível do Ruah, consciência. O nível não é chamar, fala-se a alma divina. Fala alma divina. Alma divina. É o terceiro nível da alma. E você vai conquistando esses níveis conforme você vai aprendendo a palavra e vai botando em prática. Ok? Ok. Alguma dúvida? Então vamos lá então. A alma divina é uma essência individual, indivisível, inesperavelmente ligada a Deus, como afirma o verso. Quem pode ler para mim, por favor? Deuteronômio 32:9. Pois parte de Deus é seu povo. Olha aqui. Lembra que eu falei com você? No começo da aula, que lembra aí? Que Adão tinha as roupas de luz? Sim, isso. E Deus é luz? Deus é luz? Com certeza. Deus é luz? Deus é luz. Então, dentro de nós, tem a parte de luz divina. 9. Mas a parte de Javé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Pronto. Parte de Deus está dentro da gente. A luz divina da criação, parte dele está dentro de nós, que é a parte da alma. É isso, gente. É Devarim, né? Acho que agora eu aprendi. Devarim. Deuteronômio aqui, Deuteronômio. 32, não. Vai, 32. Parte de Deus está dentro de nós, gente. Agora, como que está dentro de mim a parte dele? Olha, e eu ando doente. Entendeu aí? Como está dentro de mim a luz e eu consigo pôr minha mente no casulo? Olha essa pergunta, viu, gente? Como que o amor dele está dentro de mim e eu não consigo ser amado e não consigo amar? Tem coisa errada aí. Sim ou não? Sim. É justamente isso que vai trazer a cura interior. Quando você aprender a ativar esse poder latente, que é a porção divina, que é a alma dentro de você. E o único meio de ativar essa porção, preste bem atenção, é através do ensinamento da palavra. Quando uso o verbo ensinamento, eu discordo do ouvir e no praticar. Eu concordo no ouvir e praticar. Quem entendeu? Sim. Deus, ele é bondade, olha bem. Ele é tão paciente, olha gente, que se você falar assim, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho tempo, bendito seja. Na próxima aula, você vai aprender sobre a sua identidade. Ou seja, você vai aprender a sua imagem e semelhança divina, comparado a Deus. Não no sentido que você viu hoje aqui, mas nas ações. Vai ser algo sobrenatural. Ainda bem que você vai estar para o seu serviço, né? Então já vai estar para dentro já. Então, queridos, até aqui foi a nossa aula. Antes de nós finalizar, alguma pergunta? Algum comentário? Certo, irmão? Muito simples.
Bem, então, queridos, com todo carinho, com todo amor, nós vamos estar entregando essa aula, tá? Nós temos aqui agora o QR Code para você lançar a sua contribuição. Segura aqui para o pessoal aqui. Eu seguro você, está certo aqui. Para você ver lá se está certinho, está ruim, está perto, tá bom. Tá bom? Então, galera, você pode estar aí também colaborando com esse ministério de ensinamento para uma sociedade melhor. Eu não me importo, a minha fidelidade para com Deus, com meus estudos, pode ter para uma pessoa presente ou para 1000 pessoas presentes. A minha alegria é que você seja iluminado, que a sua casa seja iluminada, que você seja curado. Amém? Amém. As palmas da glória eterna. Colocamos em pé. Põe a mão sobre o seu coraçãozinho, por favor. Continue, por favor, o exercício, e na semana que vem nós temos mais uma porção, ok? Bendito és tu, soberano e eterno, que nos abençoou esse dia chamado hoje, nos dando a tamanha graça e oportunidade de aprender a conexão da cura da alma através da conhecida de Ceará e o simples livro da alma. Que as palavras que foram proferidas aqui hoje façam morada no íntimo e na mente de cada ouvinte. Você que está nos assistindo, que tenha paz, abundância, que seja abençoado de maneira grandemente, ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz dele sobre ti e sobre o teu rosto, e que na tua família haja muita paz, muito shalom. Amém? Amém. Que o Eterno abençoe.